Sabe aquela sensação de ter um problema que simplesmente não sai da cabeça? Um obstáculo que parece travar tudo? Bom, e se eu te disser que, na maioria das vezes, o problema que a gente acha que tem não é o verdadeiro problema? A ideia é simples, mas o que está por trás dela pode mudar tudo. Vamos mergulhar nisso. Parece até meio confuso, né? Um paradoxo. Mas essa frase, ela bate num ponto que é fundamental. Muitas vezes, o que nos paralisa não é o tamanho do desafio em si, mas sim aquela decisão que, lá no fundo, a gente está evitando tomar. E quais são as desculpas que a gente mais ouve ou até usa? São os problemas com a equipe, ou o cansaço do dia a dia, a bendita falta de tempo, a ansiedade, a falta de organização, a lista vai longe. Alguma dessas soa familiar? Pois é, esses são os problemas que a gente coloca na vitrine, mas eles raramente contam a história completa. São só a superfície. Para a gente entender isso na prática, nada melhor do que uma história real, né? Vamos dar uma olhada no caso de uma empresária super inteligente, com um negócio que tinha tudo para crescer, mas que se sentia completamente travada. Olha só o desabafo dela. Dá para sentir a frustração, né? Aquela sensação de estar correndo em círculos, de dar murro em ponta de faca. A exaustão era real, e esse sentimento de estagnação estava paralisando todo o progresso dela. E olhando de fora, a primeira coisa que vem à cabeça é: claro, é um problema de liderança. Um desafio super comum em qualquer empresa que está crescendo. Era o diagnóstico mais óbvio, o mais fácil. Mas, como a gente vai ver, o óbvio quase nunca é a resposta completa. E aqui que a coisa muda de figura. Este é o ponto-chave de toda essa conversa. A equipe, os desafios do negócio, tudo isso era só a ponta do iceberg. Eram apenas os sintomas. Tinha algo muito mais profundo acontecendo. Uma causa raiz que estava sendo completamente ignorada. E esse slide mostra a diferença de um jeito genial. De um lado, que estava ali, na cara, o esgotamento, os pepinos na empresa. Do outro, o que ela estava evitando de verdade, a necessidade de tomar uma decisão seríssima sobre o noivado dela. A estagnação profissional era um reflexo direto da estagnação pessoal. Mas por quê, né? Por que uma coisa levaria à outra? É que, sem perceber, ela estava se sabotando. Pensa bem. Se a empresa decolasse, se ela começasse a ganhar muito mais dinheiro, isso ia bagunçar a imagem do futuro que ela tinha na cabeça com o noivo. Então, para manter aquele sonho vivo, ela precisava de problemas para mantê-la parada. Para a gente conseguir visualizar isso melhor, tem uma metáfora que é perfeita para essa dinâmica, a da febre e da infecção. É uma forma bem simples de enxergar como a gente lida com os nossos problemas. A febre, sabe? É aquilo que a gente vê, são os sintomas, os problemas com a equipe, a falta de tempo, o cansaço. É o que dói na superfície. Agora, a infecção, essa é a causa real. No caso dela, a indecisão no relacionamento. É ali que está o problema de verdade, mas que a gente faz de tudo para não olhar. E o que acontece quando a gente só trata a febre? Bom, é a mesma coisa que tomar um antitérmico para uma baita infecção de garganta. Primeiro, dá aquela aliviada, né? A gente mascara o problema. Só que por baixo dos panos, a infecção tá lá, piorando em silêncio. E o resultado? Uma hora a crise estoura, e aí o problema decide pela gente, e geralmente da pior forma possível. Tudo isso nos leva para o coração da questão, que é a tal da espera. Aquele limbo, sabe? Aquele estado de suspensão, onde a gente fica adiando uma decisão crucial, torcendo para que alguma coisa ou alguém mude por conta própria. Então, fica aqui uma reflexão importante. Não se trata da agenda lotada ou dos problemas do dia a dia. O que lá no fundo está sendo evitado? Qual decisão de verdade está na gaveta? E aqui está uma pista, talvez a chave para a resposta. Pensa só um pouco. Quase toda vez que os resultados não vêm, seja na vida profissional ou pessoal, é porque, no fundo, a gente está esperando alguma coisa acontecer em um relacionamento importante. Uma aprovação, uma mudança de atitude, uma resposta que nunca chega. O que será que está sendo esperado? A validação de alguém para uma escolha? Que outra pessoa mude milagrosamente? Ou, quem sabe, que a vida dê um jeito em tudo sem que a gente precise mover uma palha? É essa espera por algo externo que gera a nossa paralisia interna. A gente se ocupa com o barulho, com os incêndios pequenos do dia a dia, porque encarar o silêncio que uma grande decisão exige, isso assusta, dá medo. O problema real pede maturidade, pede peito para enfrentar e é muito, mas muito mais fácil ficar só cuidando da febre. Ok, diagnóstico feito, a gente já entendeu o que está acontecendo, agora vem a parte que realmente importa. Como é que se cura isso? Qual é o caminho para sair dessa inércia e agir de verdade? O primeiro passo é simples de falar, mas muito poderoso na prática.
É parar de tratar a febre. É parar de gastar toda a energia apagando os pequenos incêndios e reconhecer que talvez o problema real nem esteja naquela lista de tarefas. Ao invés disso, o convite é para mudar o foco. É ter a coragem de olhar para dentro e se comprometer de verdade a tratar a infecção, aí na raiz do que está drenando toda a energia. Tá, mas como se faz isso na prática? Dando o próximo passo. E esse passo pode ser ter aquela conversa difícil que está sendo adiada há meses. Pode ser colocar limites claros onde eles precisam existir. Ou simplesmente encerrar um ciclo que já está se arrastando. No final das contas, é sobre tomar aquela decisão que, com total honestidade, a gente já sabe qual é. E a base de tudo isso é uma só: honestidade consigo. Uma dose de honestidade radical. Olhar no espelho sem desculpas e admitir o que de fato está acontecendo e o que precisa ser feito. E para a gente fechar, a gente volta lá para o começo, mas agora com outros olhos. O problema, de verdade, nunca é o obstáculo em si, é a disposição para encará-lo. A grande virada de chave não é ter menos problemas na vida, mas sim ter mais coragem para resolver aqueles que realmente importam. Então, fica a reflexão final. Qual é a infecção que precisa ser tratada hoje?